existe glória sem sacrifício. Não. Bom, gente, vocês acreditem aí, porque não está dando para aparecer. Mas hoje a gente vai dar continuidade aqui ao estudo das parábolas. E a parábola de hoje é a parábola dos talentos. Tá ligado. A parábola dos talentos. Então, a parábola dos talentos é aquela que diz o seguinte. Deixa eu pegar logo meu própolis aqui, porque se a garganta pifar. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. Ouvi, né? Eu não posso gritar muito hoje, não, porque senão não chega em 10 minutos. Hein? Não. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5. Da mesma sorte, o que recebeu 2, também negociou e ganhou outros 2. Mas o que recebeu 1, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhes outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, e eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco fostes fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Entregaste-me 2 talentos, eis aqui que ganhei outros 2. O senhor também disse: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes, e ajuntas onde não espalhastes. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o Senhor, disse-lhe: Mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Devia, então, ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu visse, receberia o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer um que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá prantos e ranger de dentes. Isso está em Mateus, capítulo 25, versículos 14 a 30. Esta passagem nos explica que o Senhor, esse Senhor é Deus. Os servos, oi querida, obrigado, somos nós, a humanidade. Os talentos são os bens e recursos que a providência nos outorga para serem empregados em benefício próprio e de nossos semelhantes. O tempo concedido para a sua movimentação é a nossa existência terrena. A distribuição de talentos em quantidade desiguais, 5, 2 e 1, ao contrário do que possa parecer, nada tem de arbitrária nem de injusta. Baseia-se na capacidade de cada um, adquirida antes da presente encarnação, em outras jornadas evolutivas. Devem ser utilizados sob a forma diferentes tipos de trabalhos e esforços que cabe ao homem desenvolver. A atividade que esses mesmos trabalhos impõem lhe amplia e desenvolve a inteligência. E essa inteligência que ele concentra primeiro
Obrigado, Vera, dando trabalho aí, né? Não, ela guardou um lugar que estava achando a garrafa. Obrigado. Na satisfação das necessidades materiais. O ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. Então, pela parábola, a gente entende que o Senhor é Deus, os servos somos nós e os talentos são os recursos que a gente recebe. Na verdade, essa parábola ela é extensa, ela é muito grande, né? E por ser grande, vamos molhar a garganta, né? A gente faz aqui uma analogia numa figura muito utilizada na administração, na gestão, que é o ciclo PDCA. Eu não sei se vocês têm familiaridade com essa nomenclatura, mas o ciclo PDCA é uma figura que ela acontece permanentemente em como as organizações devem trabalhar. O P vem do inglês planning, o D, fazer, do, o C, check, controle, e o A, action, agir. Então, o ciclo PDCA é como as organizações, as empresas, normalmente trabalham os seus processos de gestão. Ou seja, se planeja, se executa, se mede e se age em cima da medição, para se corrigir, fortalecer o que funcionou bem, corrigir o que funcionou errado e começar novamente o ciclo que sempre se alimenta. Planeja, executa, mede, age. Planeja, executa, mede e age. É o ciclo PDCA. Na parábola, a gente tem esses 4 aspectos. A gente tem o planejamento do Senhor, Deus, a execução das tarefas planejadas, a gente tem a verificação do resultado e a gente tem a correção em cima do resultado colhido, né? Então, a gente vai observar os 4 aspectos. Primeiro, o planejamento. Qual é o primeiro aspecto do planejamento? É a distribuição dos talentos, né? O Senhor, ela começa dizendo isso. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, a outro deu 2, e ao outro deu 1. A cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. Então, a primeira coisa que ele faz é ele pegar o que tinha e vou distribuir para os meus servos. A um ele deu 5, a outro ele dá 2, a outro ele dá 1. E o que é que cada um faz com isso? A execução da distribuição, né? O que era talento? Vocês sabem o que era o talento naquela época? No dizer daquela época, o talento era uma unidade monetária. Se chamava um dinheiro, um talento, a mais utilizada da época. Os estudiosos bíblicos relatam que o único talento era equivalente ao salário de 15 anos de trabalhador. Ou seja, um talento equivalia a 15 anos de trabalho. Então, a quantia que foi distribuída pelo Senhor nessa parábola foi uma quantia grande. Para quem ele deu 5 talentos, ele deu 75 anos de trabalho. Para quem ele deu 3 talentos, ele deu 45 anos de trabalho. E para quem ele deu apenas 1 talento, ele deu 15 anos de trabalho. Estes talentos são interpretados na parábola como benefícios concedidos por Deus à humanidade. Com a finalidade de quê? De nos fazer progredir material, intelectual e moralmente. Na parábola, a palavra talento corresponde ao conjunto de todos os bens dados ao homem por Deus, tanto os materiais como os espirituais. Quais são os talentos materiais
que a gente recebe? Vem a ser os recursos que a humanidade recebe para desempenhar as suas tarefas no mundo. A gente falava aqui, acho que na semana passada, o kit, né? Qual é o kit que a gente recebe de talentos materiais? A riqueza é um talento material que você pode receber. As condições sociais, a saúde do corpo, são as condições da matéria para você desempenhar as suas funções. Não é? Quais são os talentos espirituais que a gente recebe? Os recursos que a alma recebe, desenvolve e acumula. A gente nasce simples e ignorante e evolui até a condição de espírito puro. E ao longo dessa evolução, a gente vai adquirindo talento, multiplicando-os. O que recebeu 5 ganha mais 5. O que recebe 2 ganha mais 2. O que recebe 1 ganha só 1. A gente recebe o talento, a gente multiplica, a gente dá mais um salto. A gente recebe mais talento, junta com os que tem e vai subindo o degrau. A inteligência, o instinto, passando dos instintos para as sensações até chegar ao grau dos sentimentos, as virtudes iluminadas, as habilidades, a sensibilidade, a percepção, a capacidade de memória, de comunicação, são talentos. É por isso que muitas vezes a gente chega e fala, mas fulano não tem sensibilidade. Pode ser que fulano não tenha desenvolvido ainda este talento. Pode ser que ele esteja no plano, muitas vezes, dos instintos. Tem almas que nascem, acordam, comem, dormem, fazem as necessidades fisiológicas e não têm a capacidade de olhar para o lado. Você ficou num ponto que ele estava conversando hoje, da sensibilidade, agora eu entendi. Falou uma coisa que era a chave do que a gente estava aqui, eu principalmente questionando, né? Quando eu falei na aula passada sobre essa questão de sensibilidade masculina e feminina. Então agora você tocou no ponto. Não que o homem não tenha. Todos nós precisamos, nós temos a sensibilidade. A mulher acaba chegando num ponto mais rápido por conta de maternidade ou outras coisas mais rápidas. Mas agora eu entendo que você está certo. Mas é porque a gente tem tudo ali, a gente vai recebendo. O objetivo é desenvolver, é acumular o que a gente tem. O que a gente tem não é que a mulher tem, ou que o homem tem, ou que deixa de ter. É cada um, alma humana, desenvolve. Tem homens muito sensíveis e tem mulheres muito insensíveis. Então, não quer dizer que é homem ou que é mulher. Quer dizer que é uma característica da alma. Né? Então, essa percepção é que são os talentos que a gente recebe. Ela precisa do recurso da maternidade para despertar nela este sentimento. Então, é um acumular. E, às vezes, o homem precisa de desenvolver a tarefa de pai para poder também desenvolver essa tarefa. Porque tem pais que são pães e tem mulheres que são mais. Porque tem mulheres que, muitas delas, o marido nem sequer existe na figura e a mulher passa a exercer o papel de pai e de mãe. Em tese, o marido dá a sustentação material, né, a força, a presença, em tese, é isso. A mulher cuida da sensibilidade, do carinho, do aconchego. Em tese, A mais B soma-se. Né? Mas quando não se tem A, B tem que fazer o papel de A. Quando não se tem B, A tem que fazer o papel de B para poder dar conta do recado. O combinado é que a mala tem 2 alças, uma de cada lado, né? Se um está carregando de um lado, o outro está carregando do outro, o combinado era os 2 carregarem juntos. Que, diga-se de passagem, é mais fácil carregar uma mala, cada um segurando de um lado, né?
Imagina você segurar uma mala sozinho com 2 alças. E às vezes a mala é pesada, né? Eu fico vendo naquelas esteiras de aeroporto a dificuldade que tem do cabo pegar uma mala, muitas vezes, monstruosa, né? O cabo para carregar aquela mala, se alguém não ajudar, e quem é que ajuda? Simão Cirineu. São os ajudantes da jornada, anônimos, que aparecem na vida da gente e dizem, eu vou pegar com você aqui para dar uma forcinha, e depois some. Aí a gente diz, cadê Simão Cirineu? Sei lá. A gente não sabe, a gente só sabe que foi assim, né? Papai do céu manda de vez em quando os Simãos Cirineus para ajudar a carregar a nossa cruz. Graças a Deus, né? Que inventaram a rodinha, né? Ainda bem, né? E tem pessoas que é o homem e a mulher da relação. Eu faço esse papel há quase 19 anos, daqui a pouco é isso. Eu falei para o professor Humberto, eu sou o homem que vai, que tem que comprar, e sou a mulher. É. Aí ele disse, Andréia, é uma aventura. Eu disse, eu lhe contar. É um livro. É. Né? Fazer o papel do homem e da mulher na relação. Quando eu falo isso, alguém perguntou, eu fiz como assim? Fica aí. Mas o professor Humberto gosta dessas figuras porque diz que toda aventura é uma aventura. Ele disse, Andréia, ele foi desse jeito bem, né? Deve ser uma aventura, não sou nem tem noção. Mas toda aventura é uma aventura. É uma aventura, né? É. É uma aventura. Porque você desenvolve o outro talento, né? Então é uma... Aí, por causa desse eu reporta a gente a caridade. Sim. Porque a caridade está presente ali, ou com você, com o outro, ou você só, mas você tem que fazer. É a parábola do bom samaritano, né? Jesus pedagogo em todos os campos ensinando, digamos assim, né? Oi? Pois não, meu irmão. Nós todos recebemos talentos. Claro. Para contrabalançar com o kit da coordenação, todos nós temos. Todos nós. O kit de o contra-talento. Vamos contrabalançar isso. É a cada um segundo as suas obras. A gente vai encontrar aqui o kit da apurriação está relacionado ao que pegou o talento e enterrou. E outra coisa, não existe fato. Aí, como usou mal o talento, a gente vai ver o que é que acontece com a gente. Papai do céu dá o talento. Um recebeu 5, o outro recebeu 2, o outro recebeu 1. O que recebeu 1, enterrou o talento. Aí, no ciclo PDCA, planejar, executar, monitorar e avaliar, a gente vai avaliar o que é que acontece com quem multiplicou os talentos e o que é que acontece com quem enterrou os talentos. Porque existe uma lei de causa e de efeito. Então, se a gente não cumpriu o cronograma, a gente vai responder pelaquela falta que a gente deixou de fazer. Porque talento a gente recebeu. Mas a gente, em vez de multiplicar, a gente enterrou. Aí lá na frente vai ser cobrado. Bom, mas a gente chega lá. E tendo ele partido, aí vamos ver a ação. A gente viu a distribuição. Vamos ver agora a ação, a execução de quem recebeu os talentos, né? E tendo ele partido, o que recebeu 5, negociou e ganhou outros 5. Da mesma forma, o que recebeu 2, recebeu a tarefa dos 2, negociou e ganhou outros 2. Mas o que recebeu 1, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Por estas palavras, ensina Jesus sobre a confiança depositada por Deus a seus filhos, concedendo-lhes o gerenciamento dos bens de acordo com as possibilidades de cada um. De acordo com as possibilidades de cada um. Não há injustiça, há a possibilidade de cada um. Oi. É. Ele já tem os talentos. Os talentos estão presentes, são espíritos. O que Gabi está colocando aqui,
é que a gente estava comentando que nesse último fim de semana teve um seminário aí que o que saltou os olhos foi que os jovens novos divulgadores da doutrina espírita. Porque os divulgadores da doutrina espírita estão com 96 anos. Tem que haver a geração nova para assumir isso aí, né? E esses espíritos não são jovens no corpo, mas a bagagem que essas almas carregam, não pode ser um simples espírito, são tarefeiros da causa, né? Então, não tem, a gente enquanto espírita, a gente não pode olhar para ninguém com os olhos apenas da matéria. A gente deve respeito aos mais velhos, mas muitas vezes naquele velho pode ter uma alma mais jovem. Muitas vezes nos mais jovens, que a gente menospreza, pode ter uma alma nobre, de muitos valores acumulados, né? Jesus, com 10 anos, sentou com os doutores da lei no templo para ensinar os doutores da lei. Quem eram os doutores da lei? Eram os anciões, que conheciam as escrituras, né? Então, Jesus, no alto de sua sabedoria espiritual, ele espantou e encantou a todos. Então, a gente, como espírito, tem que olhar o espírito, né? Por trás daquela criança pode ter um velho espírito, né? Então, se te afeiçoas assim aos ideais de aprimoramento e progresso, não te afastes do trabalho que renova, do estudo que aperfeiçoa, do perdão que ilumina, do sacrifício que enobrece e da bondade que santifica. Lembra-te que o Senhor nos concede tudo aquilo de que necessitamos. Lembra-te de que o Senhor nos concede tudo aquilo de que necessitamos, para comungar-lhe a glória divina. Entretanto, não te esqueças de que as dádivas do Criador se fixam nos seres da criação, conforme a capacidade de cada um. Eu não vou dar uma carga de 30 quilos para quem não fez academia para suportar 10 quilos, para suportar 20 quilos. Eu só vou dar uma carga de 30 quilos se ele tem a capacidade de suportar 10, 20, agora 30. Eu não vou correr 10 quilômetros se eu não correr primeiro 1 quilômetro, 5 quilômetros, 6 quilômetros. Eu vou adquirindo a capacidade de receber mais. Então, é conforme a capacidade de cada um. Se eu pegar uma capacidade maior do que eu posso suportar, a gente vai sucumbir. A gente não vai ter condições de suportar, não é? O texto revela também a bondade divina, sempre plena de misericórdia, que fornece em nada do projetor. Ele perdeu o talento dele, né? Em cada experiência reencarnatória, as bênçãos necessárias ao reajuste espiritual. Neste sentido, aconselho Emmanuel, melhorar para progredir. Eis a senha da evolução. Eu tenho uma conhecida que tudo que a gente falava, ela fazia melhore. Era um lema de vida. A gente tem que sempre melhorar. E era interessante isso, porque era um mantra que ela repetia sempre. Qualquer coisa ela fazia, melhore. Então, melhorar para progredir. A gente sempre procurar melhorar. Eis a senha da evolução. Não esqueça que os talentos de Deus são iguais para todos. Os talentos de Deus são iguais para todos, competindo a nós outros a solução do problema alusivo à capacidade de receber. Os talentos estão aí para todos. Agora, a capacidade que a gente tem de recebê-los é que varia conforme a nossa condição, né? Os servidores que receberam os talentos representam 3 diferentes categorias evolutivas do espírito. Os que receberam 5 talentos são espíritos mais experimentados, mais vividos, que reencarnam para missões de repercussão global, de repercussão social. Os que recebem 2
são destinados a tarefas mais restritas de âmbito familiar. E os que recebem um não têm outra responsabilidade senão a de promoverem o progresso espiritual de si mesmo, mediante a aquisição de virtude que lhes falta. Estão entendendo, gente? A lógica do pensamento crístico, ele dá a parábola e diz, eu vou dar 5 talentos. Para quem? Para quem vai desempenhar uma tarefa social, global, responsabilidades, governadores, presidentes, pessoas que cuidam de coletividades. Esses têm, em tese, a capacidade de executar essa tarefa. Fazer ou não é assumir compromisso com a lei de Deus. Né? O que recebe 2 é o chefe de família, é a chefa da família, é o que tem responsabilidade naquele seu núcleo familiar. E o que recebe um só é o que tem responsabilidade com ele. E olhe lá. Né? É por isso que a gente vê uma família que tem 10 pessoas. Um carrega o piano. E os outros 9, cada um por si. Porque ele é por todos. O 10º que carrega o piano não é assim. Na maioria, a gente vê que ninguém está nem aí. Mamãe resolve. Está nem aí. Papai toma conta. Tô nem aí. Não tem aquela música, né? Tô nem aí, pronto. Infelizmente, tem essa situação. Então, há uma lógica na distribuição dos talentos, na capacidade de cada um, né? Os servidores incluídos nos primeiros grupos corresponderam à confiança do Senhor. Demonstraram responsabilidade perante as dádivas recebidas, agindo com diligência, bom senso, trabalho e dedicação, de sorte que conseguiram duplicar os benefícios que lhe foram confiados. O terceiro depositário, entretanto, não seguiu o exemplo dos demais. Olha aí, caso portador de personalidade inibida e temorosa, imatura e descompromissada, não soube utilizar como deveria a concessão celeste. Representa os homens que usam mal os dons recebidos do Pai Celestial. A maioria das pessoas, no estágio atual de evolução da Terra, procede de forma similar. Daí a necessidade das inúmeras reencarnações como processo reeducador. A maioria das nossas pessoas humanas no palco terrestre estão recebendo um talento. E boa parte deles enterrando o talento que tem. Esse é o caso do que a gente está estudando aqui. A questão da checagem, né? PDCA. Falamos do planejamento, distribuição dos talentos. Da execução, a multiplicação ou enterrar os talentos. Agora a checagem. Muito tempo depois, veio o Senhor daqueles e ajustou contas com ele. Ou seja, o Senhor distribuiu e deixou eles trabalharem. Muito tempo depois, ou seja, o cronograma passou, aí chegou o chefe e disse, agora vamos ver aqui o resultado. O que é que você tem para mostrar? Né? Aproximou o que recebeu 5 e trouxe-lhe outros 5. Aí ele diz, bem está, servo bom e fiel. Chegando o que tinha recebido 2, entregou-lhe mais 2. Também disse, bom e fiel servo. Chegou o terceiro, recebeu um talento, disse, escondi na terra o meu talento. Aí ele diz, mau e negligente servo. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem os 10 talentos. Isso aqui já é a outra parte, né? Já é o agir sobre o resultado. O resultado é o seguinte, recebi 5, multipliquei, tem mais 5. Recebi 2, multipliquei, tem mais 2. Recebi 1, enterrei. A checagem a gente avalia o que foi colocado e apresentado, né? O Espírito Irmão X nos apresenta de forma criativa e inteligente 2 versões da parábola, nos livros Luz Acima e Instante da Vida, respectivamente. Apresentamos em seguida as ideias
existentes no livro Luz Acima. Relata o espírito amigo que os talentos recebidos pelo primeiro servo foram a saúde, a riqueza, a habilidade, o discernimento e a autoridade. Isso aqui é uma criação de irmão X, usando a parábola para colocar isso, né? O Senhor prestou-lhe também as seguintes recomendações: multiplica-as aonde fores, em benefício dos meus filhos e teus irmãos, que em situação inferior à tua, avergados ao solo do planeta, a que levarás minhas bênçãos, se esforçam mais intensamente. Dirigindo-se ao segundo servidor, o Senhor orientou assim: transporta contigo essas duas preciosidades, que se destinam ao esclarecimento e auxílio do mundo a que te diriges. São ambas a inteligência e o poder. E estende esses patrimônios respeitáveis às minhas construções eternas. Ao terceiro, confiou apenas um talento, aclarando cuidadoso: apossa-se dessa lâmpada sublime e segue. É a dor, o dom celeste da iluminação espiritual. Acende-a em teu campo de trabalho, em favor de ti mesmo e dos semelhantes. Seus raios abrem acesso aos tabernáculos divinos. Isso aqui é a ilustração de Irmão Cir, numa das versões dessa parábola que ele está nos apresentando. Segundo a interpretação de Irmão X, o servo que recebeu 5 talentos duplicou-os, esclarecendo feliz ao Senhor: Senhor, eis tuas dádivas multiplicadas, deste-me 5 e restitua-as em dobro. Eu recebi as virtudes, eu recebi os talentos e as dupliquei. Respeitando a saúde, adquiri o tempo. Espalhando a riqueza, aliciei a gratidão. Usando a habilidade, recebi a estima. Movimentando o discernimento, conquistei o equilíbrio. E distribuindo a autoridade, em teu nome, ganhei a ordem. O teu plano de júbilo e evolução foi executado. Ou seja, usei bem os recursos que recebi e os multipliquei, ganhando outros 5. Não é? O que recebeu 2 talentos também se posiciona jubiloso perante o Pai e explica-se como se conduziu. Logo após, Senhor, recebe teus haveres multiplicados. Elevando a inteligência, obtive o trabalho. Submetendo o poder à tua vontade sábia, atraiu o progresso. A tua expectativa de instrução e ajuda no meu setor de atividade foi atendida. Ou seja, esses 2 servos disseram: recebi a tarefa e dei conta do resultado. Logo após, acercou-se o terceiro e último servo, o que recebeu um só, e que foi a dor, e devolvendo intacto o patrimônio que recebera, notificou: Senhor, recolhe de volta a indesejável herança que me deste. Sei que és austero e exigente, que colhes o que não semeias e que ordenas por toda parte, experimentando enormes dificuldades para aguentar a carga que me puseste nos ombros e temendo-te o juízo, escondi na terra e reponho agora em tuas mãos. Esta dádiva é um fardo difícil de carregar. Constituiu-se desagradável recordação por onde passei. Estouvou-me os desejos e de modo algum desejaria possuí-la outra vez. É impossível obter lucros ou vantagens com semelhante obstáculo. Retorna, pois, teu estranho e insuportável depósito. Ou seja, pegou o talento, suma com ele daqui. Eu não quero mais esse talento de jeito nenhum. O poderoso contemplou o triste e falou enérgico: servo mau e infiel, como poderias multiplicar minha bênção se nem ao menos te deste ao esforço de examiná-la? Como iluminar o caminho se mantiveste a lâmpada apagada? Tua ociosidade transformou algumas gramas de serviço benéfico em várias toneladas de angústia, que doravante pesarão sobre ti. Criaste fantasmas que nunca existiram. Multiplicaste preocupações e receios que te levaram a gritar e espernear como simples tolo.
no avançado círculo de minhas obras. Por fim, atiraste meu tesouro ao pântano do desespero e da revolta, e vens comentar o temor e o zelo que minha presença te infunde, quando foste tão somente preguiçoso e insensato. A dor era a tua oportunidade sagrada e única de iluminação ao próprio caminho, para que a tua claridade amparasse os companheiros de luta regenerativa e salutar. Repelistes o dom que te confiei. Pois então, em muitas vezes, em muitas ocasiões, a dor é o refrigério da alma. É o caminho que nos faz despertar para uma realidade que antes a gente não percebeu. E o servo refugou, né? Repeliu que foi confiado. Né? O que é essa aferição dos resultados? O que é essa checagem? Refere-se a um período, a encarnação, a avaliação do estágio probatório no seu processo de ascensão espiritual, a avaliar o planejamento encarnatório. Nós sabemos que todos nós, quando reencarnamos, nós temos um planejamento a cumprir. Ainda sábado eu fazia palestra aqui, um estudo, falando sobre isso, sobre a escolha das provas. E lá no capítulo 12, se eu não me engano, 12 e 13 de Missionários da Luz, tem o planejamento encarnatório da reencarnação de Sigismundo, onde se conta a história toda do planejamento encarnatório, onde se verifica social, moral e fisiologicamente a encarnação que a gente vai ter. Então, tudo é planejado. E quando chega lá em cima, a gente avalia se a gente se tornou um completista ou não. Completista é aquele ser que conseguiu completar o seu planejamento encarnatório com êxito. Aí a gente muda de estágio para gamificar a encarnação, digamos assim, né? O game não é assim, né? Quando a gente passa do estágio, a gente não vai para outro, né? Então, se a gente passar por esse estágio, a gente vai para outro, né? Então, qual foi o resultado apresentado por cada um? 2 resultados distintos. O de 5 e de 2 talentos foram servos bons e fiéis. Por quê? Porque aproveitaram as oportunidades que lhe foram confiadas para a melhoria do próximo de si mesmo, progredindo e atendendo às expectativas do Senhor. O que tinha um só talento foi um mau e negligente servo. Por medo de agir, preguiça e descompromisso, desperdiçou o recurso que lhe fora confiado. Não assumiu a responsabilidade pelo próprio fracasso e ainda culpou o Senhor pelos seus insucessos. A gente, de vez em quando, vê isso por aí, né? A gente não assume os nossos erros e ainda terceiriza a culpa, né? Senão a culpa foi de fulano, foi de Beltrano, né? Normalmente é assim, né? A ação corretiva. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer um que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer um que tiver dado terá abundância, mas ao que não tiver, até o que te tem será tirado. Significa que todo aquele que diligencia por corresponder à confiança do Senhor receberá auxílio e proteção para que possa aumentar as virtudes que possui. Ou seja, se eu cumprir, se eu fui um completista, eu posso escolher melhor, com mais tranquilidade, o que eu vou ser, porque eu cumpri a tarefa que o Senhor me deu. O esforço desenvolvido lhe proporciona existências futuras mais tranquilas, livres de expiações. A gente consegue conquistar esse benefício porque a gente cumpriu as nossas tarefas, né? Há, entretanto, outro significado para essas ordenações do Pai. Ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá prantos e ranger de dentes. Quer dizer que aquele que não se esforçar para acrescentar alguma coisa àquilo que recebe de misericórdia divina, expiará em futuras reencarnações de sofrimentos, a incúria, a preguiça, a má vontade, que deu provas. É aquilo que a gente conversava. Quando se verá privado
até do pouco que teve por empréstimo. Serão existências marcadas por provas e expiações, em que o indivíduo estará submetido ao julgo da lei de causa e efeito. Ninguém escapa da lei. Então, muitas vezes, Carlos, quando a gente recebe o kit de infortúnios, às vezes a gente pode olhar para o kit de infortúnios como um kit de oportunidade. Se a gente muda o olhar, se a gente muda a perspectiva, aquilo que é um peso passa a ser uma luz no meu caminho. Peixotinho, ele sofria de asma. Ele sofria muito de asma. E ele tinha uma bombinha que usava muito para... Quando ele estava na crise de falta de ar, de asma, ele procurava a bombinha e fazia bendita asma que me liberta. Ou seja, o kit do infortúnio, que poderia ser olhado como um infortúnio, que é a asma, o talento material faltando, a saúde física, quando o servo muda o olhar e entende a vida do espírito, ele compreende que a mazela do corpo de hoje é reflexo da má utilização do ontem. Então, a inconveniência de hoje é libertação do amanhã. Então, o infortúnio torna-se um talento, torna-se uma luz. A dificuldade de hoje é refrigério do amanhã. A dor que hoje eu suporto, com educação, com resignação, com paciência, transforma-se em virtude amanhã. Eu me lembro agora da forma poética de Tagore, que Divaldo Franco mencionou, dizendo que a violeta devolve a pisada da patada do cavalo, perfumando-lhe as patas. Então, muitas vezes, na figura poética, a gente entende que o cavalo pisa a violeta. A violeta, em vez de reclamar, devolve-lhe perfumando as patas. Nem todos somos violetas, não é? Brilhar a sua luz. Oi? Você conheceu Oscar? Oscar. Lá na Noruega? Não. Ele era cego. Todo o corpo por baixo assim. Não tinha dente. As pernas todas encolhidas. Ele era leproso. E ele dizia assim, ele não cantava para as pessoas, cantava o Pai Nosso. E incentivava as pessoas a ter paciência. A vida é uma bênção. Tem graças a Deus. Rapaz, você olhar como assim, um cego, que alguém para dar banho. E ele incentivava as pessoas a continuar vivendo feliz e agradecendo a Deus. Aí quando eu levei uma senhora que foi com a gente, que estava com a cachoeira, uma mulher reclamando que tinha uma filha com uma filha, e era um problema sério. Aí eu digo, olha, começa aqui com o Oscar. Aí eu não minha irmã, como é seu nome? Eu vou cantar para você. O que está acontecendo na sua vida? Aí quando terminou a visita, eu disse assim, e aí, minha irmã, o que é que a senhora achou? A sua vida é pior do que a de Oscar? Meu Deus, eu não vou mais reclamar nada. Eu não vou mais reclamar nada. Eu já sei. Mas, Amara, é muito boa a sua lembrança, porque uma alma como a de Oscar, ela, para suportar uma encarnação leprosa, no leprosário, padecendo tudo aquilo que ela padeceu, ela acumulou talentos. Ela acumulou talentos. E ela vem numa encarnação para dar exemplos, para mostrar à humanidade que é possível suportar a dor, porque ela tem talentos adquiridos. É por isso que muitas vezes a gente não consegue pagar um débito na encarnação sequente, porque a gente ainda é imperfeito. É provável que o débito de Oscar tenha sido contraído há séculos, milênios para trás, e que ao longo de diversas existências ele só fez acumular. Quando ele adquiriu a musculatura suficiente, ele disse, bora, vou ser leproso, vou mostrar a esse pessoal como é que faz, como é que suporta. Não é todo aquele que consegue fazer isso, não. A gente tem que adquirir essa musculatura espiritual.
Porque a misericórdia de Deus é tão grande que ela nos concede esse prazo. Mas é o que eu falava sábado passado. Infelizmente, pela transição planetária, muitas dessas almas estão saindo dos porões e não tem mais tempo. Então, o que seria planejado em médio prazo, agora, meu amigo, vai ser de uma vez. Vai ser de uma vez. Então, é por isso que tem muita coisa acontecendo, né? Então, essa é a maravilha das leis divinas explicadas pela doutrina espírita, né? Para encerrar, eu vou ler aqui o outro texto do Irmão X, que é do livro Instante da Vida, capítulo 4, o estudo da parábola. É outra visão que ele dá dos talentos. E aí é com a gente. É com o conhecimento espírita. Instante da Vida, capítulo 4, estudo da parábola. Comentávamos a necessidade da divulgação da doutrina espírita. A divulgação da doutrina espírita. Quando o Rabi Zohar Ben Ozias, distinto orientador israelita, hoje consagrado às verdades do Evangelho, no mundo espiritual, o Rabi Zohar Ben Ozias, distinto orientador israelita, hoje consagrado às verdades do Evangelho no mundo espiritual. Para a gente entender que o amor, a fonte é um só. O Rabi, israelita, judeu, consagrado às revelações e aos estudos do Evangelho cristão, fazendo uma parábola, parafraseando a parábola do Cristo com os espíritas. Então, o amor é muito mais amplo, né? Meus amigos, o Senhor da Terra, partindo em caráter temporário para fora do mundo, chamou 3 dos seus servos e, considerando a capacidade de cada um, confiou-lhes alguns de seus próprios bens a título de empréstimo, participando-os que os reencontraria mais tarde na vida superior. Ao primeiro, transmitiu o dinheiro, o poder, o conforto, a habilidade e o prestígio. Ao segundo, concedeu a inteligência e a autoridade. Ao terceiro, entregou o conhecimento espírita. Depois de longo tempo, os 3 servidores, assustados e vacilantes, compareceram diante do Senhor para as contas necessárias. O primeiro disse: Senhor, cometi muitos disparates. Não consegui realizar a vontade que determina o bem para todos os seus súditos. Mas os 5 talentos que me expuseste às mãos, comecei a cultivar, pelo menos com pequeninos resultados. Outros 5, que são o trabalho, o progresso, a amizade, a esperança e a gratidão, em alguns dos companheiros que ficaram no mundo. Ou seja, pegou os 5 e começou a cultivar outros 5. Perdoa-me, divino amigo, se não pude fazer mais. O Senhor respondeu: Bem está, servo fiel, pois não errastes por intenção. Volta ao campo terrestre, reinicia a obra interrompida, reinicia de onde tu paraste. Complementa a tua encarnação, renascendo sob o amparo das afeições que ajudaste. Veio o segundo e alegou: Senhor, digna-te de desculpar minha incapacidade. Não pude compreender claramente os desígnios que preceituam a felicidade igual para todas as criaturas e perpetrei lastimáveis enganos. Ainda assim, mobilizei os 2 valores que me deste e com ele angariei outros 2, que são a cultura e a experiência, para muitos dos irmãos que permanecem na retaguarda. O excelso benfeitor replicou satisfeito: Bem está, servo fiel, pois não errastes por intenção. Volta ao campo terrestre e reinicia a obra, PDCA, planejar, executar, avaliar, medir e avaliar, começando de novo. A reencarnação é esse processo, né? O terceiro adiantou-se e explicou: Senhor, devolvo-te o conhecimento espírita, intocado e puro, qual recebi da tua munificência. O conhecimento espírita é luz, Senhor,
E com ele aprendi que a tua lei é dura demais, atribuindo a cada um conforme as suas próprias obras. De que modo usar uma lâmpada assim, brilhante e viva, se os homens da terra estão divididos por pesadelos de inveja e ciúme, crueldade e ilusão? Como empregar o clarão de tua verdade sem ferir ou incomodar? E como incomodar ou ferir sem trazer deploráveis consequências para mim próprio? Sabes que a verdade entre os homens cria problemas onde ela aparece. Em vista disso, Senhor, tive medo de tua lei e julguei como a medida mais razoável para mim o acomodar-me com sossego na minha casa. Assim pensando, ocultei o dom que me recomendastes aplicar e restituo semelhante riqueza sem o mínimo toque de minha parte. O sublime credor, porém, entre austero e triste, ordenou que o tesouro do conhecimento espírita lhe fosse arrancado e entregue de imediato aos 2 colaboradores dirigentes que se encaminhariam para a terra, de novo declarando incisivo: servo infiel, não existe para a tua negligência outra alternativa, senão a de recomeçares toda a tua obra pelos mais obscuros entraves do princípio. Senhor, Senhor, chorou o servo displicente, onde a tua equidade? Deste aos meus companheiros o dinheiro, o poder, o conforto, a habilidade, o prestígio, a inteligência e a autoridade. E a mim concedestes tão só o conhecimento espírita. Como fazes cair sobre mim todo o peso de tua severidade? O Senhor, entretanto, explicou brandamente: não desconheces que te atribuí a luz da verdade como o bem maior de todos? Se ambos os teus companheiros não acertaram em tudo, é que lhes faltava o discernimento que podias ter ministrado através do exemplo, de que fugistes por medo da responsabilidade de corrigir amando e trabalhar instruindo. Escondendo a riqueza que te emprestei, não só te perdestes pelo temor de sofrer e auxiliar, como também prejudicastes a obra deficitária de teus irmãos, cujos dias do mundo teriam alcançado maior rendimento no bem eterno, se houvessem recebido o quinhão de amor e serviço, humildade e paciência que lhe negastes. Senhor, Senhor, por quê? Soluçou o infeliz. Por que tamanho rigor, se a tua lei é de misericórdia e justiça? E aí, irmão X arremata: então os assessores do Senhor conduziram o servo desleal para as sombras do recomeço, esclarecendo que a lei realmente é disciplina de misericórdia e justiça, mas com uma diferença. Para os ignorantes do dever, a justiça chega pelo alvará de misericórdia, mas para as criaturas conscientes das próprias obrigações, a misericórdia chega pelo cárcere da justiça. Ou seja, para quem não tem ainda o conhecimento, tudo bem, chega por alvará de misericórdia. Mas a gente que não pode mais dizer que não sabia, chega pelo cárcere da justiça, né? Então tá aí, meus irmãos. Desta forma, a gente conclui, e não apareceu a luz, a gente conclui o estudo dessa manhã, entendendo esse tesouro dessas parábolas dos talentos. Porque todas as vezes que a gente lê, estuda, aprende, a nossa percepção se amplia e a gente compreende todo o amor que o Cristo derramou sobre a humanidade, né? Então, que a gente pegue os talentos que recebemos, meio talento, 1 talento, 10% de 1 talento, e que a gente consiga multiplicar definitivamente, né? Vamos ficando por aqui. Falando na